Olá, Vladimir Antônio Vecchi, o Biscuit, como é popularmente conhecido, foi eleito vereador com apenas 30 anos de idade. Isto ocorreu em 1996. Ocupou uma cadeira na Câmara no período de 1997 a 2000. Hoje, pesquisas apontam que os jovens estão participando cada vez menos da política. O Sala de Visitas, então, conversa hoje com mais um vereador de Valinhos. E assim relatamos um pouco mais da história do Poder Legislativo local. Boa tarde, Biscuit. Seja bem-vindo ao Sala de Visitas aqui da TV Câmara Valinhos. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão assistindo. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à equipe sua, ao vereador Lorival, por essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho da minha história pela casa que eu passei aqui, a Câmara Municipal. Obrigada. Você é valinhense? Valinhense, nasci em Valinhos em 1966 e hoje tenho 48 anos de Valinhos. E seus familiares também, então, residem todos aqui em Valinhos? Todos, da parte da família Vecchi, né? Da minha mãe, residem até hoje no bairro Bom Retiro. Foi o bairro onde nós crescemos lá e estão todos em Valinhos ainda. Só tem um irmão, é o Pedro, que casou e mudou para Vinhedo, no bairro Capela. Ah, mas também tá todo mundo aqui super próximo, né? Isso. Mas e por que esse apelido, Biscuit? Biscuit é um apelido que eu conto em todos os lugares, porque muita gente acha estranho, né? Não é de salgadinho, tá? Porque existia um salgadinho Biscuit. Mas o apelido foi os meus tios, da minha avó Melita, do meu avô Guerino, os meus tios que estão lá em casa assistindo, o Chico, né, como é conhecido, o Toninho. Eles que colocaram, porque o nome de Biscuit vem de um cachorrinho de estimação que a minha avó tinha. E como eu era o xodózinho da minha avó, compararam eu a esse cachorrinho dela. Engraçado. Muito legal essa história. Sempre as avós colocando apelido nos netos, Isso. né? E qual que é a sua profissão? Então, Denise, eu hoje sou formado em Educação Física, né? Professor, mas atuei muito tempo no ramo de letreiros, faixas, placas, pinturas de letreiros, que hoje é conhecido no mercado como comunicação visual, mas eu estou atuando hoje na Escola Alves Aranha como agente escolar envolvido dentro da escola. Mas a profissão, de momento, é educador físico na parte de treinador de futebol, na parte de futebol, coordenador de escolinha, tudo. Então você é bem ligado ao esporte aqui da cidade? Sim, muito ligado. Desde quando eu era criança, jogava bola no Bom Retiro, tinha o clube do Bom Retiro, e sempre gostei de esporte, e principalmente a área de futebol. E sou ligado, hoje sou presidente do clube do Jardim Pinheiros, onde nós temos um trabalho muito bonito lá, muito bem feito, com a minha equipe de voluntários. E a gente está sempre ligado nessa área de esporte, mais ao futebol. Mas vocês lá têm algum projeto com criança, participam de campeonatos da cidade? Como é o trabalho? Temos sim, Denise. Hoje eu sou o coordenador também das categorias menores. Nós temos um trabalho voltado ao futebol de campo, ao futsal. Nós temos um trabalho também voltado à capoeira, lá no clube. E, no geral, nós participamos dos campeonatos da cidade. Inclusive, começou no último final de semana, o campeonato menores, né? E o Jardim Pinheiros entrou, através do nosso trabalho, entramos com 6 equipes no campeonato. De todos os clubes que entraram, nós, o Juventude, do vereador Tunico, né, que é o coordenador lá,
e o Jurema, do nosso amigo Ney Paraná, foi os clubes que mais entraram com equipes nessas categorias. E a política, como ela surgiu na sua vida? Política, ela começou de fato em 1991. Eu recebi um convite, inclusive foi lá no Clube do Bom Retiro, acompanhando aos jogos do time profissional que nós tínhamos na época. E o Marcos, ex-prefeito, né, ele era prefeito na época, e me viu lá na arquibancada e meus amigos começaram até em tom de brincadeira, olha aqui, Marcão, um candidato bom para você, vereador, tal, tal. Aí o Marcos sacou a jogada. Esperto, né? Super! Isso, e aí ele me fez o convite para ir até o gabinete dele no dia seguinte, na segunda-feira, e me fez um convite para participar das eleições de 1992, e me filiar a um partido. Na época eu não pude me filiar ao PMDB porque já haviam muitos filiados que seriam candidatos. Então acompanhava o PMDB, o PMN. E o primeiro partido que eu me filiei foi o PMN. E fui candidato em 1992. Mas aí você não conseguiu se eleger e depois retornou para disputar de novo, foi não isso? consegui, Denise. Foi a primeira eleição, não tinha experiência de pedir voto, tinha vergonha de pedir voto, porque apesar de estar sempre no meio da sociedade, através do esporte, da minha empresa, a primeira vez, quando você sai candidato, você sai meio tímido, né? Você tem medo de levar xingo, porque isso faz parte do dia a dia. Mas eu fui bem votado, Denise. Eu tive 226 votos na primeira eleição. Até quando terminou a apuração, em 1992, eu estava triste. Aí o Marcos, o Marcão, chegou, veio me parabenizar e falou, olha, trabalhe que na próxima você entra. Você foi muito bem votado. E aquilo me animou. E eu continuei um trabalho de 4 anos até chegar à eleição de 96, onde eu me elegi. E aí você já estava no PMDB ou você continuou no primeiro partido, PMN? Não, Denise, aí eu disputei pelo PMN em 92 e na semana seguinte, após a eleição, o Marcos me chamou e já falou, não, agora você vem para o PMDB, que nós queremos você no PMDB, até porque não sabemos se o PMN ficará conosco. Então, já na semana seguinte, eu já fui para o PMDB de Valinhos. E hoje você está afiliado a algum partido? Estou, Denise, estou no PMDB ainda. Então ficou, para não mais sair. Fiquei, estou lá, já fui presidente do PMDB, vice-presidente. Eu tive 8 anos na presidência do PMDB e hoje... Atualmente eu estou de primeiro secretário do partido, continuo trabalhando ainda. E você foi vereador de 97 a 2000, o prefeito na época era o Dr. Vitório Antoniazzi, né? Que era oposição, né? Isso. Você era oposição ao governo, né? Como que era esse relacionamento com o governo? Essa história, ela é discutida até hoje, né? Porque a gente, quando... eu fui eleito, nós elegemos 8 vereadores da oposição. E o ex-prefeito Vitório, ele tinha 9 vereadores. Então, assim, foram 4 vereadores do PMDB e a gente seguiu a linha que o partido determinava na época. E nós trabalhamos como oposição. Mas não foi, Denise, uma oposição que queria o mal da cidade, não. Eu sempre pensando no bem da cidade, tanto que eu votei vários projetos de lei do ex-prefeito Vitório, que beneficiou a cidade. Por exemplo, eu cito aqui a Praça 500 Anos. Foi feito um projeto de lei para que fizesse uma parceria com uma empresa de telefonia. Eu aprovei o projeto. Projeto da Escola do Bom Retiro, que também foi vendido parte das ações que a prefeitura tinha na época, da Petrobras, da telefonia,
e foi vendido essas ações para construir a escola do Bom Retiro, do lado da igreja católica que tem lá hoje. Outra obra também que eu aprovei foi a escola do São Marcos, a Dom Bosco. Na época, esses recursos que foram vendidos, as ações da prefeitura também foi aplicado. Então, assim, o que era bom para a cidade, eu aprovava. Agora, quando a gente via que não tinha um projeto assim que agradasse a maioria da população, a gente discutia bastante antes de votar. Mas os debates eram acirrados na Câmara? Sim, Denise, era acirrado, mas respeitoso. Era muito respeitado as opiniões. Eu falo, e pessoas na época também que participaram da época, a imprensa, o pessoal de outros partidos, sempre falam que a nossa Câmara, apesar de ter os 9 vereadores de situação e 8 de oposição, ela foi uma Câmara muito boa. Eu tive um privilégio imenso de participar dessa Câmara, porque eu participei com pessoas intelectuais, pessoas que tinham experiência política, que fizeram já por Valinhos. Eu participei com o ex-prefeito, ele era vereador Luiz Bissoto, o Arildo, o Dr. Conte, o engenheiro Moisés, o professor Juraci, o Geleia, o Cleito Machado, atual prefeito. Foi uma Câmara excelente. Tinha os debates, mas tinha respeito. A gente discutia antes e durante o projeto, mas sempre respeitando as opiniões. E os salários na época eram de R$ 920, mais ou menos? Era pouco, não era não? Para a época, Denise, ainda, assim, não é que era pouco, era o que a lei mandava na época, mas dava, eu não sei hoje a diferença inflacionária de lá para cá, mas dava para realizar um bom trabalho, tendo um suporte desse salário. As coisas mudaram, né, e tomou uma proporção maior, desde lá do Senado até as câmaras das cidades, mas o vereador ele é remunerado para fazer um trabalho. Então, na época, eu conseguia trabalhar assim, com esse salário. Você foi o autor de 17 projetos aqui na Câmara, né? Quais que você se lembra que assim viraram leis municipais e que são importantes? Então, Denise, desses 17, até eu estava revendo na minha pasta, né, que eu trouxe aqui daqui, eu tive vários projetos, teve alguns projetos que foram denominação de praça, de rua, mas teve projetos para virar lei na cidade. Eu apresentei 3 projetos assim na época, que eu achava essencial, que naquele momento dava para se fazer e que seria bom para a cidade. Um deles era instituir o CEP e a numeração nas placas dos logradouros das ruas, né? Mas infelizmente esse projeto não passou, a situação não aceitou. Tentei, briguei, mostrei na época, tem reportagem aqui na minha pasta, não consegui passar. Mas na gestão seguinte, o Ney Paraná, que foi suplente de vereador do PT, ele apresentou o projeto e o projeto passou. Então foi aprovado, mas eu tentei. E outros 2 que foram aprovados, que eu acho que até hoje eles podem ser usados, e um foi usado recentemente por pirueiros e donos de vans, é um projeto que quando a empresa que presta o serviço de transporte no município entrar em greve, para a população não ficar sem transporte, quem trabalha com perua van escolar ou outra empresa de transporte, ou até mesmo uma pessoa que trabalha sozinho com transporte, ele pode transportar passageiros que não vai ter multa para ele, nada. Ele pode fazer esse transporte. E teve muitas pessoas que fizeram na última greve da empresa que faz o transporte na cidade. E um outro é o da CPFL,
né? Esse, inclusive, era a minha próxima pergunta, é. porque esse me chamou bastante atenção, né? Que esse que obriga a CPFL a pagar o IPTU, né? Isso, Denise. Como que é? A CPFL, ela privatizou, então ela é uma empresa privada hoje, né? Já faz tempinho que ela privatizou, foi privatizada. Na época não era novidade esse projeto. Eu acompanhava as notícias e teve cidade que começou a fazer esse projeto cobrando da empresa o IPTU. Por quê? A empresa ela utiliza do espaço público, onde estão os postes, as torres, e qualquer cidadão ou qualquer empresa que utilizar do terreno público, principalmente empresa privada, ela paga IPTU. Então a CPFL, ela tem que pagar o IPTU para a cidade de Valinhos. Infelizmente, eu não acompanhei mais de perto e também não tive condições de acompanhar. Eu não sei por que não está sendo aplicado esse projeto. Da CPFL, por exemplo, o cidadão hoje que bate o carro num poste, ele quebra o poste, ou acontece qualquer acidente que quebra o poste da CPFL, o cidadão tem que pagar, né? E não é barato. Poste hoje, se eu não me engano, estão cobrando na faixa de 3 a 5 mil reais. Então ela também tem que contribuir para a cidade com o IPTU. Tá ok? Você foi vereador com 30 anos, mas entrou para a política com 24, 25 anos. O que você acha que está ocorrendo hoje que o jovem ele corre da política ao invés de participar? Então, Denise, eu tenho acompanhado assim, lá na escola onde eu trabalho hoje, no Alves Aranha. Principalmente os jovens do ensino médio, que a gente tem contato direto. O jovem ele está um pouco desacreditado com a política e falta incentivo para que eles comecem a participar. E como a política hoje ela está sendo massacrada, quem é político pela população, eu sinto assim que a maioria dos jovens não tem interesse de discutir, de participar, porque acha que a política é só para os ruins, e não é. Quando eu recebi o convite em 91, do ex-prefeito Marcos, de pronto eu falei, não, é um desafio para mim, eu vou em cima, eu vou trabalhar e eu gosto. Porque já na escola eu fazia isso. Eu sempre participei de movimentos estudantis, sempre participei de Olimpíadas e gostava de trabalhar com o povo, a população nesse sentido. Eu acredito que o jovem hoje ele está desacreditado com a classe política, então ele tem medo de sair político e ser igual aquilo que eu falei no início do programa, de levar xingo, de ser castigado pelos maus políticos. Eu me lembrei também, agora voltando à questão da legislação, que você fez uma lei do Dia do Amigo em Valinhos. Se recorda dessa lei? Recordo. Né? Que o objetivo era aumentar as vendas em julho, né, no comércio aqui de Valinhos, né? Como que está essa lei atualmente? Tem sido cumprida? Então, essa lei também não era novidade, alguns estados já estavam colocando e é sempre no mês de julho. Como não existia uma lei federal e nem estadual, os municípios começaram a criar para estimular o comércio, porque o amigo, a amizade ela é muito importante. Nós temos diversas pessoas que consideram o amigo um irmão e cresce junto e acompanha junto a vida toda. E na época foi nesse intuito mesmo, de fomentar o comércio, dar uma oportunidade para os comerciantes trabalharem esse dia especial. E de lá para cá começou esse trabalho de divulgação. Aí foi onde deputados viram que estava pegando essa lei e criaram a Lei Nacional do Dia do Amigo, né? Então calhou junto, a lei é em julho, mas também no município acabou agrupando com a lei federal. Estadual. Estadual. Hoje, você acompanha o trabalho dos vereadores aqui da Câmara?
Então, Denise, pelo meu trabalho, aonde eu estou trabalhando, eu trabalho das 2 às 11 da noite. Então, para mim vir nas sessões durante a semana é difícil. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais, pela TV Câmara, pelos jornais, conversado com os membros do meu partido, o Israel Escupenaro, o Tonico, que estão aqui, seus assessores, mas sempre que se sobrar um tempo, eu venho na Câmara, assim. Vim alguns dias aí atrás, nas homenagens, mas o tempo meu hoje é curto. Infelizmente não dá. À noite não dá. E o que você acha da Câmara hoje em prédio novo, se compararmos com a época que você era vereador? Nossa, Denise, quando eu fui vereador lá no prédio do centro, era tão pequeno para o uso da população. Eu fiquei assim, bastante contente com esta obra que se iniciou com outros presidentes e hoje praticamente está terminando com o Lorival na gestão, todo esse trabalho. Eu acho que aqui foi a coisa melhor que aconteceu em termos dos vereadores atender a população, tanto na parte cultural, que está tendo os trabalhos, como na parte de atendimento à população. Muito diferente. Lá nós não tínhamos também gabinete, nós tínhamos uma sala que era do partido, cada partido tinha uma sala. Então nós éramos em 4 vereadores e atendia na mesma sala. Né? Não podia ter assunto particular, então, né? Não. Até as pessoas ficavam com vergonha, né? O povo, né? Porque depende do assunto, ele não quer conversar na frente de todo mundo, né? Com o vereador. Mas eu, Zelão, falecido Zelão, companheiro que se foi, o Juca, o Ângelo Casassi e o Moisés, a gente se entendia bem ali. Você acha então que o vereador ele tem bastante poder de atuação? Tem, Denise, tem. Ele tem uma força imensa. Depende de cada um. Na minha época de vereador, eu tinha uma grande força, eu era bastante respeitado dentro do governo, nunca tive problema nenhum com o ex-prefeito Vitório. E o vereador ele tem um instrumento forte na mão, que é fiscalizar, é requerer, é indicar, é apresentar alguns projetos de lei. Ele tem um poder muito imenso na mão para ajudar a população. Você é bastante atuante em redes sociais, né? Isso. Você gosta, acha que os debates levam a alguma alternativa? Qual que é a sua visão hoje? Então, Denise, tem muita gente que às vezes fica bravo comigo aí na rua aí, que eu posto algumas coisas lá, eu faço alguns comentários, eu compartilho. Eu sou mais da rede do Face, né? Twitter, WhatsApp, essas coisas, WhatsApp, né? Eu nem sei o nome direito. Eu não participo, eu participo mais do Face. E assim, para mim é um momento bom, porque é uma forma de participar da política da cidade, mostrando coisas boas, coisas que não estão boas, expor minha ideia, minha ideologia, mostrar coisas que acontecem com o partido, com os adversários. Desagrada alguns, mas eu acho importante, porque a notícia chega mais rápida. Antigamente era só através de jornais, né? E hoje, você acessando lá, você já sabe o que aconteceu na cidade, né? É foto que postam, é notícia que postam. Então, eu acho importante. Apesar de muita gente não gostar, às vezes, do que eu coloco lá, mas faz parte. É como eu era vereador, eu não agradava todo mundo, né? Então, quem concorda comigo, curte e compartilha. Você acha que essa é uma forma de estar próximo da política? Sim, Denise, é uma forma de estar próximo, acompanhando, seguindo os passos
do partido, das pessoas que estão ligadas à política, é muito importante. Para mim, principalmente. Eu tenho várias pessoas do partido mesmo, do PMDB, que falam, ai, Biscuit, e aí, o que aconteceu essa semana? Coloca lá, não sei o quê. Então, é muito importante. É um instrumento muito bom que veio para ficar. Você pretende voltar para a política, disputar a eleição? Como que você visualiza aí o futuro? Então, Denise, é uma pergunta assim. Eu disputei todas as eleições desde 1992. E de lá para cá, muita coisa aconteceu diferente. Uma das coisas que aconteceram foi a evolução da cidade, o aumento da população. Eu até comento com as pessoas mais próximas. Antigamente eu andava no centro da cidade, em 96 a 2000, ou 2000 a 2004, de 10 pessoas que eu cruzava, 9 me conheciam. Hoje é o contrário. Eu ando no centro da cidade, de 10 pessoas que eu cruzo, uma me conhece e 9 não. Então mudou muito a evolução da cidade. E para ser candidato, você tem que ser mais conhecido, tem que estar no meio, tem que estar participando. Então. Eu nunca digo não, né? Até porque eu sou partidário e se o partido quiser o soldado Biscuit como candidato, eu estou à disposição. Mas no momento assim eu prefiro ir com mais cautela. Eu não sei se eu volto a ser candidato a vereador. Biscuit, a gente está encerrando a entrevista. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Denise, eu agradeço a você, agradeço a Vânia, que fez também o contato comigo, agradeço ao pessoal aqui da sala, Tardelli, Marcos, agradeço ao vereador Lorival, toda a equipe dele, está terminando o mandato, a gestão dele aqui na Câmara, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que tem feito. E a todos que estão acompanhando em casa, irão acompanhar nas redes sociais, porque eu vou compartilhar essa gravação. Agradeço a você, Denise, pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Muito obrigada. E a TV Câmara agradece a sua presença aqui em nome do presidente Lorival. Obrigado, Denise. E o Sala de Visitas retorna somente na segunda-feira, porque amanhã, sexta-feira, a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias, sempre ao meio-dia, com reprise depois às 17 horas. Acompanhe a nossa programação. Até lá!